Até quando o fiador é responsável pela locação do imóvel? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do grupo SP Imóvel e neste vídeo você ficará por dentro da responsabilidade até quando o fiador é responsável pela locação do imóvel. Antes de eu começar o vídeo, é válido ressaltar o seguinte dado, a seguinte informação. Não sou advogada, porém, tudo que será falado aqui neste conteúdo que você está assistindo agora é referente às respostas dadas pelo nosso departamento jurídico, que conta com advogados com mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Pois bem, vamos voltar aqui ao conteúdo para você ter a resposta que você tanto quer. Pois bem, a fiança, A gente precisa começar falando o que é a fiança. A fiança nada mais é do que uma das formas da garantia locatícia, Assim como tem o calção, enfim. Como nós já falamos em alguns outros vídeos aqui dessa série de conteúdos onde falamos sobre a locação de imóveis. Pois bem, a fiança é uma dessas formas de garantia locatícia, que tem como finalidade trazer maior segurança ao proprietário do imóvel que está sendo alugado, caso o inquilino não pague alguma coisa que foi combinada em contrato de locação ou então algum dano causado por ele mesmo no imóvel. E o fiador entra onde? O fiador, o responsável pela fiança, por essa modalidade de garantia, ele fica responsável pelo quê? Por pagar por essas despesas que foram combinadas entre proprietário e inquilino e que não foram pagas pelo inquilino. Então, o fiador, ele automaticamente se torna responsável pelo pagamento dessas despesas, Seja alguma conta que foi combinada e não foi paga ou algum dano que foi causado pelo inquilino. Tá bom, Tainara, eu já sei o que é, qual é o papel do fiador, o que é a fiança. Só que eu quero saber a partir de quando e até quando esse fiador é responsável pela locação de imóvel. Pois bem, vou te falar agora. A partir do momento que houve a assinatura do contrato de locação e o fiador, ele se colocou nesse papel, ele torna-se responsável pela locação do imóvel, tanto quanto o inquilino. E essa responsabilidade, ela dura até o último dia do contrato de locação. Vamos supor que esse inquilino, ele não tem a pretensão de sair do imóvel alugado. Ou seja, esse contrato de locação, ele vai ser renovado automaticamente. Você, fiador, torna-se responsável por mais 120 dias após essa renovação automática. Geralmente, essa informação sobre a renovação automática, essa responsabilidade estendida por mais 120 dias, ela aparece em cláusulas no contrato de locação, tá? Agora vamos supor que você, fiador, não quer mais se encontrar nesse papel de bastante responsabilidade, diga-se de passagem, após essa renovação contratual. Você tem sim o direito de pedir uma exoneração desse papel, tá? Então basta você esperar passar esses 120 dias após a renovação automática e notificar o proprietário do imóvel alugado ou então a administradora responsável. De preferência, notifique os dois, tá? E você vai avisá-los por onde? Por e-mail ou carta registrada. E quem fala isso é a própria lei do inquilinato, através do artigo 40, inciso 10, que diz o seguinte: artigo 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Inciso 10.
prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador, incluído pela Lei nº 12.112 de 2009. Poxa, Tainara, então eu só consigo deixar de ser fiador caso o contrato de locação acabe ou então ele seja renovado automaticamente após os 120 dias eu envio uma notificação pedindo para sair? Não, calma. A lei do inquilinato, ainda o artigo 40, ele diz que existem sim algumas situações em que o fiador pode sim pedir para sair do contrato de locação, né? Perder essa responsabilidade, que é grande, diga-se de passagem, no contrato de locação. E a mais comum dessa saída do fiador é quando ocorre o divórcio, né, a separação do casal de inquilinos. Normalmente, o fiador, ele é parente de uma dessas pessoas, né? E para acabar evitando algum constrangimento familiar ou até mesmo uma falta de pagamento por parte do casal, o fiador, ele pede para sair desse papel. Nessa situação, o fiador deverá notificar o proprietário do imóvel alugado ou a administradora responsável, de preferência os dois, falando sobre a situação de que o casal de inquilinos está se divorciando e que você quer pedir para ser exonerado desse papel, né, de fiança do contrato de locação. E após o envio dessa notificação, esperar até 120 dias, pois é o período em que a sua responsabilidade como fiador continua, tá? E quem diz isso é a própria lei do inquilinato, através do artigo 12, parágrafo 2º, que diz o seguinte: Artigo 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Redação dada pela Lei nº 12.112, do ano de 2009. Parágrafo 2º. O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias, contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador, incluído pela Lei nº 12.112 do ano de 2009. É importante salientar o seguinte: caso você esteja nessa situação que eu acabei de falar agora, né, sobre o divórcio do casal de inquilinos, é importante que junto a essa notificação solicitando a exoneração do papel de fiador, que você envie algum documento que comprove a veracidade desse divórcio ou dessa separação. Caso você não consiga algum documento oficial, né, alguma prova concreta, você pode criar uma carta, né, fazer você mesmo um documento falando sobre a data da separação, colocando o nome das partes e tudo bonitinho e solicitar que esse casal de inquilinos assine. Caso você não consiga colher a assinatura dos dois, o ideal é que pelo menos uma das partes contribua assinando esse documento. E olha, vai uma dica final que é super importante, tá? Para que esse documento ele tenha uma validade jurídica, é importante que duas testemunhas o assine. E principalmente, tá? Assine termo por termo. Isso acaba evitando que esse documento seja anulado agora ou até futuramente. E aí, você ficou com mais alguma dúvida com relação à fiança, né, ao papel do fiador num contrato de locação? Você pode colocar aqui nos comentários pra gente, que a gente tá sempre respondendo para vocês, certo? Ou então,
Caso você também tenha alguma sugestão sobre algum outro assunto sobre a alocação de imóveis, coloque aqui pra gente que a gente vai adorar pegar a sua sugestão e em breve trazê-la aqui em formato de vídeo, certo? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção e até mais. Um beijo!